Olá, no programa de hoje o Partido Liberal nas eleições em BH. A legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro se aliou ao Progressistas na disputa pela prefeitura da capital. E o deputado estadual Bruno Engler, que encabeça a chapa, é o sexto participante na nossa série de conversas com os candidatos ao comando do Executivo Municipal. A entrevista tem duração de 21 minutos, contados a partir de agora. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, deputado Bruno. Prazer recebê-lo. Obrigado, Marcos. Um prazer participar. Deputado, o plano de governo do senhor tem muito foco em soluções tecnológicas. Elas são inspiradas em exemplos concretos que já estão em vigor em outras grandes cidades do país, que têm um funcionamento comprovado, ou seriam mais experiências a serem implementadas em Belo Horizonte? Não, são modelos que comprovadamente funcionam em outras cidades aqui no nosso Brasil. Vou dar um exemplo da mobilidade. A cidade de Belo Horizonte hoje não anda. A gente tem um estudo recente que aponta que Belo Horizonte é a segunda capital que mais se demora para rodar 10 km em horário de pico. A gente só perde para Recife. Nós estamos pior do que São Paulo. E o nosso sistema hoje é antigo e ultrapassado, nosso sistema de gestão de trânsito, gestão semafórica. O que a gente quer fazer é o uso do que a tecnologia tem a oferecer. A gente quer implementar um sistema de inteligência artificial que vai fazer essa gestão semafórica aqui em Belo Horizonte. Então você faz uma parceria com a empresa de tecnologia, pode ser Google, Waze ou qualquer que seja, e aí você fornece os dados das câmeras de monitoramento da prefeitura, pega os dados dessa empresa e a inteligência artificial vai definir qual sinal deve abrir, qual sinal deve fechar, de maneira organizada e sincronizada. Porque hoje Belo Horizonte é a capital mundial do sinal vermelho. Parece que você sai de um sinal vermelho e já se depara logo com outro, já está travado novamente. Esse é um dos exemplos da tecnologia que a gente quer aproveitar. Isso já funciona. A gente tem um exemplo de São Caetano do Sul, tem o Waze for Cities, eles implementaram esse sistema e conseguiram reduzir o tempo de tráfego na área central em 40%. Aí você fala, São Caetano é uma cidade menor do que Belo Horizonte, é uma cidade pequena comparada com a nossa capital, mas dentro da realidade deles conseguiram diminuir 40%. Talvez a gente não chegue a 40%, chegue a 20%, 30%, mas já é uma grande diferença na vida do trabalhador. O próprio Rio de Janeiro, que é uma cidade maior do que a nossa, usa um sistema também de semáforo inteligente, o sistema Green Light. E aqui a gente está muito atrasado nesse sentido. Então a gente tem exemplos de sucesso Brasil afora e a gente quer trazer essas soluções para BH. Em quanto tempo o senhor acha que seria possível implementar essas mudanças? Do sistema de trânsito em menos de um ano. Menos de um ano. É só você instalar as câmeras, fazer a parceria com as empresas de tecnologia e botar para rodar. No transporte, além dessa questão de atualizar sistemas de controle de tráfego, o senhor já afirmou em Sabatinas querer abrir a caixa preta da BH Trans. Essa expressão já foi usada por candidatos em outras eleições, também em uma recente CPI na Câmara Municipal. O que o senhor faria efetivamente de diferente do que já foi feito em relação à empresa? Olha, auditoria do contrato. O que acontece? A gente não quer abrir só a caixa preta da BH Trans, não. A gente quer abrir a caixa preta da prefeitura como um todo. A gente quer abrir caixa preta da BH Trans, a gente quer abrir caixa preta da limpeza urbana, a gente quer abrir caixa preta da Lagoa da Pampulha, a gente quer passar o pente fino em todos os contratos da prefeitura para entender aonde está indo o dinheiro do Belo Horizontino. Porque uma cidade com orçamento de quase 20 bilhões de reais não pode prestar o serviço público de má qualidade que a gente observa hoje. E, de fato, o Calil se elegeu em 2016 dizendo que ia abrir a caixa preta da BH Trans, mas não o fez. Não teve coragem, não teve peito para isso. Deixou a caixa preta quietinha onde ela estava. Só que a minha candidatura é uma candidatura diferente. A gente não tem rabo preso com ninguém. O nosso interesse é o interesse do povo belo-horizontino e a gente quer, sim, desnudar os contratos da prefeitura para entender para onde está indo o nosso dinheiro. Ontem saiu um ranking no jornal Folha de São Paulo até elogiando a situação da prefeitura de Belo Horizonte em relação à gestão de contratos. O senhor chegou a ver isso, essa notícia? Não, estou correndo, não cheguei a ver o ranking da Folha não, mas eu entendo que o cidadão belo-horizontino tem a mesma percepção que eu tenho, que existe muita coisa mal explicada nessa renovação do contrato de limpeza da Lagoa da Pampulha, sem licitação, contrário ao posicionamento do Ministério Público, muita coisa mal explicada no transporte público, tanto é que tem essa polêmica da caixa preta da BH Trans, muita coisa mal explicada na limpeza urbana, então a gente quer sim auditar os contratos e entender para onde está indo o nosso dinheiro. Na saúde, um dos principais problemas, deputado, são as filas para consultas especializadas e cirurgias. Como resolver esse gargalo em um contexto de limitações estruturais e até de pessoal, dizem que falta médicos, e diante de uma demanda que é infinita, digamos assim? Sim, de fato falta médicos e falta também gestão. Belo Horizonte até investe uma boa parcela do seu orçamento em saúde. A gente tem um orçamento de mais de 6 bilhões em saúde. BH, por incrível que pareça,
é a capital que mais investe per capita em saúde por habitante, mais de 2 mil por habitante. Mas aí eu pergunto, cidadão que está me assistindo, você percebe uma saúde de qualidade? Você percebe esse investimento na saúde? A imensa maioria das pessoas vai dizer que não. Não percebe esse investimento na saúde. Por quê? Porque falta gestão. Hoje, a gente não tem um sistema integralizado e digitalizado da saúde. Eles até tentaram fazer, mas não deu certo. A gente precisa ter isso de maneira organizada, que funcione. A partir do momento que o paciente entra no ambiente do sistema de saúde, você tem catalogado num sistema único, que é compartilhado com todas as unidades, que horas que o paciente chegou, o estado que ele chegou, até para você dar uma prioridade, você conseguir organizar o atendimento. A gente precisa ampliar a questão da telemedicina, que serve também para desafogar as nossas unidades de saúde, porque muitas pessoas podem ser atendidas sem nem sair de casa. Hoje todo mundo tem acesso a um celular, a um dispositivo de tecnologia, então você pode ali fazer uma teleconsulta onde o médico vai identificar ali que você está com uma síndrome gripal e te dar um atestado, por que não? E a pessoa já consegue o atestado no próprio celular, sem ter que sair de casa, onde o médico pode identificar o seu sintoma e te passar uma receita, e a pessoa já consegue a receita sem sair de casa, pode ir na farmácia depois adquirir o remédio. E a questão que você falou dos médicos especializados é um problema aqui em Belo Horizonte. A gente precisa de mais médicos especializados. Como é que a gente vai fazer isso? Melhorando condições de trabalho. Uma das reclamações que a gente teve dos médicos foi que a prefeitura encerrou o contrato dos porteiros da segurança das unidades de saúde. E você precisa de segurança para trabalhar. E a segurança não é importante só para o médico, profissional de saúde, não. É importante também para o paciente. A gente vai voltar com isso. A gente precisa de mais pediatra. A Sociedade Mineira de Pediatria aponta que metade das UBS de Belo Horizonte não tem pediatra. Isso para uma mãe e para um pai é desesperador. Você chegar com o seu menino doente na unidade de saúde e não ter o pediatra para atender. Então a gente precisa também de políticas para atrair esses profissionais junto à prefeitura, dependendo, inclusive, passando por valorização salarial. O que falta na saúde não é investimento, é gestão do recurso para que você tenha um atendimento de qualidade. Segurança pública, né? Outra área de destaque no seu plano, né, e também sua atuação parlamentar aqui na Assembleia. Uma das propostas, né, é a ampliação do vídeo monitoramento para todas as regiões, principais vias de BH, isso está lá no plano. Presença da Guarda Municipal também em escolas, postos de saúde e hospitais. O senhor já disse em entrevistas que é contra a instalação de câmeras nas fardas da Guarda Municipal, que é uma medida que é defendida por muitos especialistas do setor. Por que essa posição? Porque eu confio nos nossos guardas municipais, porque eu confio nos nossos agentes de segurança pública. Essa ideia de colocar câmera em guarda, câmera em agente de segurança pública é uma ideia da esquerda, que inclusive eu combati aqui na Assembleia, de quem não confia no nosso agente de segurança pública. O que acontece? O agente de segurança pública ele precisa ter liberdade para trabalhar, até porque muitas vezes você consegue fazer o patrulhamento ali, combater o crime, através de uma denúncia. E o cidadão muitas vezes sente medo de falar com o policial que está com uma câmera, porque não sabe onde aquele vídeo vai chegar, porque acha que isso pode chegar num criminoso, ele pode sofrer represália. Então, você não pode querer obrigar o agente de segurança pública a usar uma câmera no peito. Isso aí é um posicionamento de quem tem desconfiança para com os nossos agentes de segurança pública, não é o meu caso. Policial, enfim. Isso aí, você vai engessar a atividade policial. O que a gente precisa é mais guardas, bem armados, bem equipados para combater o crime em Belo Horizonte. O vídeo monitoramento não será feito a partir do peito dos nossos agentes de segurança pública. Em relação à atuação em si da Guarda, né, quais são as orientações mais práticas que uma gestão do senhor daria assim, para fazer diferente do que é feito hoje? Olha, diferente do que é feito hoje, primeiro que a gente vai ampliar o efetivo. Hoje a gente tem menos de 2.500 guardas, a gente vai passar para 4.000. A gente quer fazer um planejamento organizado... Concurso público, isso aí? Por meio de concurso público? Sim, por meio de concurso público. A única maneira de se contratar a Guarda Municipal é assim. Mas, enfim, a partir daí, a gente com esse número maior de guardas municipais, a gente quer ampliar o número de bases móveis da Guarda Municipal, a gente vai instituir também o ROMU, as rondas ostensivas municipais, e a gente quer aumentar o patrulhamento ostensivo, para que a Guarda esteja rodando, gerando segurança e sensação de segurança. E, para além disso, eu tenho o privilégio de contar ao meu lado com a Coronel Cláudia. A gente vai também fazer um trabalho integrado junto às forças do Estado. Ela já foi comandante de policiamento da capital? Já foi comandante de policiamento da capital por 2 anos, 2013 e 2014. Então, entender aonde que a gente vai posicionar os guardas para que eles possam trabalhar em áreas onde a polícia não está atuando e vice-versa. Para a gente não correr errado, por assim dizer. Para não ficar igual aquela situação da Praça 7, que você tem a base da guarda, a base da polícia, fica o policial olhando para o guarda olhando para o policial. Não, a gente quer otimizar o nosso policiamento. A gente entende que todas as forças de segurança pública, sejam municipais, sejam estaduais, atuando juntas, vão gerar um resultado melhor para o cidadão, que é quem a gente precisa proteger.
Na área cultural, deputado, cresceram nos últimos anos em BH, né, eventos como o Carnaval, a própria Parada LGBT, que tiveram apoio da Prefeitura nessas iniciativas. Isso seria mantido em uma gestão sua? De que forma? Olha, o que acontece? O Carnaval é um evento que já entrou no calendário não só de Belo Horizonte, pessoas do estado inteiro e até de outros estados vêm aqui participar conosco, e realmente é algo que movimenta a nossa economia, mexe com a rede hoteleira, fomenta o nosso comércio e que precisa ser mantido, e em alguns casos até aprimorado. O que eu falo do Carnaval é que a gente precisa trazer para perto a iniciativa privada, para você diminuir a necessidade de recurso público no Carnaval. Como é que você faz isso? Você busca parcerias, você busca naming rights, e a partir daí a própria iniciativa privada investe no Carnaval. Isso aí não sou eu que estou inventando, não. A gente teve em carnavais anteriores. Só que no Carnaval deste ano, por exemplo, a iniciativa privada não quis participar. Por quê? Teve problema de prestação de contas de outros carnavais. E aí a prefeitura teve que entrar com dinheiro público e teve que pedir ajuda ainda ao governo do estado. Então a gente quer trazer mais a iniciativa privada, mas manter sim o investimento do carnaval, porque é uma festa importante para a cidade. Que problemas foram esses de prestação de contas, só porque para a gente entender a que o senhor se refere do carnaval? Olha, a gente conversou com o pessoal que faz parte desse âmbito cultural, eles falaram, olha, o pessoal da iniciativa privada ficou muito receoso, porque em outros carnavais tiveram esses problemas de prestação de contas que acabaram gerando dor de cabeça para as empresas que participaram. Sim. Em relação ao apoio a eventos de minorias e tal, era outra pergunta também. A gente viu, inclusive, prefeitos anteriores subindo em palanques, né, de paradas LGBT. O senhor não iria? Não, de maneira nenhuma. E apoiar a prefeitura institucionalmente? Acho que a prefeitura tem que dar estrutura, a prefeitura tem que dar banheiro, tem que dar segurança, tem que permitir que a festa ocorra. Mas isso eu acho que é uma pauta ideológica e não cabe colocar dinheiro público. Cabe você dar estrutura para que o evento possa ocorrer com tranquilidade. Parte de desenvolvimento social. Seu plano, deputado, dedica pontos a um novo tratamento à população de rua que cresceu na capital, né, e é um dos grandes temas dessa campanha, né, tem aparecido muito aí nos embates entre os candidatos. O que é mais urgente na acolhida a esse público, na visão do senhor? Olha, a questão dos moradores de rua, primeiro é preciso você entender o problema dos moradores de rua para você começar a tratar o problema dos moradores de rua. Hoje a prefeitura tem um relatório que fala que a gente tem pouco mais de 5 mil moradores de rua em Belo Horizonte. Isso é rir da cara do cidadão. A gente sabe que tem muito mais, está subestimado. Então, se a prefeitura não sabe ao menos quantos moradores de rua tem em Belo Horizonte, como é que a prefeitura vai trabalhar para resolver o problema? O que nós vamos fazer é um mapeamento dos moradores de rua que tem aqui em BH, entender quantos são, onde é que eles estão, para a partir daí conversar com essas pessoas e entender por que cada uma delas está na rua. Porque cada pessoa tem uma história. Tem gente que foi parar na rua por questão de vício, e você precisa trabalhar aí para que essa pessoa tenha acesso a uma internação, acesso a um tratamento. Tem gente que está na rua por problema emocional, às vezes separou da esposa, perdeu um ente querido, e você precisa de um atendimento psicológico, psiquiátrico especializado. Tem gente que está na rua por questão meramente financeira, e aí você precisa realmente buscar uma requalificação e um reposicionamento profissional, porque essa pessoa voltando a ter renda, ela consegue sair da situação de rua. Mas hoje a prefeitura sequer conversa com as pessoas, sequer entende o que está acontecendo. Eu te dou um exemplo. Recentemente eu estava fazendo campanha lá na Pampulha, e aí tinham 2 moradores de rua ali, observando a nossa campanha, eu fui lá conversar com eles, entender a situação deles, era o Jonas e o Josué. E eles estavam me contando, cada um a sua história, o Josué é de Raposos, o Jonas é de Raposos, o Josué é de Várzea da Palma, no norte de Minas. O Josué estava falando que ele tem dificuldade de arrumar emprego, que ele perdeu os documentos e a segunda via tem que vir lá de Várzea da Palma. Isso aí é uma coisa que ele poderia ser ajudado. O Jonas já era uma história mais complicada. Mas ambos, eu perguntei, alguém da prefeitura já veio aqui conversar com vocês? Já veio perguntar por que vocês estão nessa situação? O que vocês precisam dessa situação? Eles falaram, não. Olha, a gente tem estrutura da prefeitura, se precisar ir para o abrigo, a gente tem um abrigo, mas ninguém nunca perguntou por que a gente está na rua, como é que faz para sair da situação. Então, não tem essa compreensão, não tem esse diálogo. Não seria só oferecer abrigo, então, né? Dar um tratamento multissetorial? Não, oferecer abrigo é você tratar o sintoma, mas não tratar a doença, por assim dizer. Você abriga a pessoa por uma noite, que é importante, a gente não pode deixar as pessoas desabrigadas, mas você não tira a pessoa em definitivo dessa situação. O que o senhor pensa de propostas mais polêmicas? Por exemplo, né, uma partiu do candidato Carlos Viana de devolver essas pessoas para o interior. Não, olha, o que acontece? Tem muita gente que chega aqui em Belo Horizonte em busca de oportunidade e não encontra.
e às vezes tem família no interior para acolhê-las e não tem condições de voltar. Eu acho que se a pessoa tem o desejo de voltar para a sua cidade, não tem problema nenhum a prefeitura dar uma assistência, mas é evidente que de maneira voluntária, você não pode proibir ninguém de vir a Belo Horizonte. Então, deputado, a gente está vendo nesses dias com essa secura grande aqui em Belo Horizonte e tal, reacende um debate sobre impactos, né, de mudanças climáticas, enfim, tudo que a gente está ocorrendo no mundo, preparar a cidade para essas transformações. O que o seu plano prevê em relação a isso? Bom, primeiro que a questão das queimadas é uma questão que extrapola a nossa realidade de Belo Horizonte, né? A gente está vendo queimadas batendo recorde na Amazônia, batendo recorde no Pantanal. É até curioso que até 2022 era culpa do Bolsonaro. Aí agora que o Bolsonaro saiu, a culpa não é do Lula, a culpa não é de ninguém, é mal da natureza. Mas enfim, a gente sabe que o principal desafio climático aqui de Belo Horizonte é a questão das chuvas, é a questão das enchentes. A gente tem conversado com engenheiros, com especialistas, para que a gente possa diminuir ao máximo esse problema. A gente quer manter e ampliar soluções convencionais que já estão sendo trabalhadas pela prefeitura, que são as bacias de contenção, né, os famosos piscinões, mas existem também outras soluções de você diminuir a quantidade, a velocidade da água que chega na bacia hidrográfica nos momentos de chuva intensa. Então, a gente sabe que hoje o principal problema climático de Belo Horizonte são as nossas enchentes e a gente está buscando as soluções modernas para que a gente possa mitigar esse problema. Falamos bastante aí do plano de governo. O debate realizado essa semana na Rede Minas, deputado Bruno, foi marcado pela ausência de candidatos, né? Tramonte, Fuad e Viana não compareceram, e por embates acima do tom do que vinha acontecendo até então na campanha, sobretudo ali entre o senhor e alguns candidatos de esquerda. O clima esquentou um pouco ali. O senhor também já fez críticas duras a outros candidatos de direita nos últimos dias. Subir o tom é uma estratégia para essa reta final de campanha? Olha, primeiro que a gente está na reta final, né? Ainda falta mais de um mês aí para as eleições. Mas, independente disso, não é questão de subir o tom, é questão de que a gente tem um posicionamento firme. No debate da Bandeirantes, a gente conseguiu ficar mais dentro das nossas propostas para Belo Horizonte. Agora, eu fui para um debate da Rede Minas que o Fuad não foi. A gente teve um debate igualzinho à nossa prefeitura, com o prefeito ausente, que os dois da televisão também não foram. Falam muito, resolvem pouco e não apareceram. E eu estava ali num ambiente que só tinha candidato de extrema esquerda, praticamente. Então, não tem como o pessoal vir com uma pauta extremista de esquerda e a gente não responder à altura. Mas a gente tem trabalhado as nossas propostas, o nosso programa, na televisão, nas entrevistas. O Belo Horizontino vai entender bem o projeto que a gente tem para BH. Na maior parte das pesquisas disponíveis até agora, o senhor aparece em empate técnico na segunda colocação com outros postulantes ali. Fuad, o prefeito, o senador Carlos Viana e a deputada Duda Salabert. Por que, na sua visão, deputado Bruno, esses dados têm demonstrado, pelo menos até agora, uma certa dificuldade em fidelizar o eleitorado bolsonarista na capital, que é maior do que o percentual que o senhor tem no momento, na disputa? Olha, Marcos, eu já falei, acho que inclusive falei na última entrevista que nós fizemos aqui, que eu tenho uma reticência muito grande com pesquisa eleitoral. Até por uma situação que eu vivi em 2020. Em 2020 fui candidato a prefeito e as últimas pesquisas todas me colocavam em quarto lugar. A última pesquisa que saiu foi do Ibope, saiu no sábado, eu estava em quarto lugar com 3%, a gente foi para a urna, eu estava em segundo lugar com 10%. Então, assim, eu tive, para deputado, 14% dos votos em Belo Horizonte, numa eleição proporcional, que você disputa com centenas de concorrentes. Aí agora, para prefeito, tem pesquisa que me dá menos do que isso. É difícil de acreditar. Mas, independente de qualquer coisa, levando em consideração os dados das pesquisas, eu sou desconhecido pela maioria do eleitorado belo-horizontino, mesmo tendo tido essa votação magnífica e tendo sido o deputado estadual mais votado aqui da capital. Então, eu imagino que com o nosso programa de televisão, com as entrevistas, com os debates, vai ficar cada vez mais claro quem é a candidatura da direita, quem está junto do presidente Bolsonaro, do Nicolas, do Cleitinho, e esse eleitor vai vir caminhar conosco. Bolsonaro estará em Belo Horizonte amanhã, quinta-feira. Será a única vinda dele aqui no primeiro turno ou o senhor pensa em utilizá-lo mais vezes presencialmente na campanha? Olha, será a primeira vinda do presidente aqui conosco, inclusive fazer o convite a todos que estão nos assistindo. O nosso comício será às 8 horas da noite no B-Fly Hall, antigo Chevrolet Hall, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, entre o Pátio Savassi e o Marista Dom Silveira. Os portões abrem a partir de 5h30. Vai ser a primeira participação do presidente Bolsonaro aqui conosco. A gente sabe que a agenda dele é muito complicada, ele precisa rodar o Brasil inteiro, mas é evidente que a gente vai ficar no pé dele ali para ele vir, pelo menos mais uma vez ainda, antes do primeiro turno.
Estamos aí com 19 minutos e 20 segundos de entrevista. Queria deixar esse 1 minuto e meio aí, que falta de entrevista, para as suas considerações finais. Não, perfeitamente. Primeiro, agradecer você, Marcos, agradecer a TV Assembleia pela oportunidade e falar com você, cidadão que está nos assistindo. A gente precisa mudar a história de Belo Horizonte e, para isso, é preciso coragem. São 3 os principais problemas que impedem o avanço da nossa administração. Corrupção. A gente tem uma prefeitura com um orçamento de quase 20 bilhões de reais e não presta um serviço de qualidade. A gente precisa entender para onde esse dinheiro está indo. É por isso que eu vou fazer um raio-x da prefeitura, vou auditar todos os contratos da prefeitura para entender onde está indo o dinheiro do Belo Horizontino. Politicagem. A gente tem uma prefeitura que é usada para pagar fatura política, então tem que colocar amigo de fulano, sobrinho de ciclano, apadrinhado de Beltrano. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Vou fazer indicações técnicas de pessoas capacitadas para bem gerir a nossa cidade e prestar um serviço de qualidade a você, cidadão. E terceiro, a falta de gestores públicos que pensem soluções de tecnologia e inovação para a nossa capital. E eu sou um jovem que está antenado ao que de mais moderno surge no mundo e quero trazer soluções aqui para BH. Nessa campanha vão ter diversos candidatos, mas o que você vê nos outros concorrentes são caras novas, repaginadas, dos mesmos grupos políticos que sempre comandaram a nossa capital e nunca resolveram o problema. Se você quer mudança de verdade, só tem um caminho, esse caminho é a direita, é Bruno Engler 22. Muito obrigado por essa entrevista conosco no Mundo Político, deputado. Obrigado. Eu conversei com o deputado estadual Bruno Engler, candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte, em coligação com o PP. A entrevista foi a 6ª da série do Mundo Político, com os 10 nomes na corrida pelo Executivo da capital. E a gente fica por aqui, obrigado pela companhia e até o próximo programa.